Para, Satata! Oba! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Está começando mais o programa do blog do Bruno Souza aqui na Panorama CRVG. Um programa dinâmico do jeito que o torcedor vascaíno gosta. Você que está aí de bobeira, chega mais e vem acompanhar aqui o nosso programa. E no programa de hoje, vou comentar sobre a vitória do Vasco diante do Bangu pelo placar de 2-0. Partida válida pela primeira rodada da segunda fase do Campeonato Carioca. Mas antes, vejam aí os melhores momentos da partida. Então, olha aí! Para Júlio César. E tome levantamento, olha o Jorge Henrique, espalma o goleiro. Agora voltou, Júlio dos Santos. Levantamento direto para as mãos do Célio Gabriel. Se posicionando para a cabeçada, Nenê, direto, desvio no Thales. E a bola foi pela linha de fundo. Matos arremessando, o Thales vai subindo. Tentou o domínio para o Júlio dos Santos, voltou Jorge Henrique. Quarta-feira, direto de Aracaju. Bola para o Madison, cruzamento, fechou Jorge Henrique. Gol do Vasco! Jorge Henrique! O Vasco abre o placar em São Januário. Júlio dos Santos. Madison, tudo de primeira. Jorge Henrique sai da ponta, vem pro meio. Nenê vai na cobrança do escanteio. Rodrigo, Luan, Júlio dos Santos, levantamento, olha o Rodrigo, espalma Célio Gabriel. E é no cantinho, rapaz. Defesaça, Luiz. Ela fica com o Nenê. O Vasco vem, Jorge Henrique vai para a boca do gol. Nenê no fundo, cruzou pro Thales de cabeça. Cortou o Marlon no primeiro instante, ele conseguiu tirar, a bola ficou no Nenê. Caiu à esquerda, bateu pro gol, defendeu o goleiro, voltou a defender de novo no chute do Jorge Henrique. Marcelo Matos, viu bem o Júlio César, dominou o Júlio, toma o cruzamento pro Thales para trás. Marlon cede o escanteio. Andrezinho. Levantou direto, o goleiro não foi, Rodrigo para trás, tocou Luan! Gol do Vasco! O gol é dos zagueiros do Vasco! No plural mesmo! De Andrezinho para Rodrigo! O zagueiro 3 cabeceia para o zagueiro 4. Que de coxa faz o gol do segundo do Vasco. Luan, número 4. Muito bem, galerinha. Vocês acompanharam aí os melhores momentos da vitória do Vasco de 2-0 sobre o Bangu. E vamos então ao panorama do jogo. Bom, o jogo de ontem, né, o que eu posso dizer propriamente dito, o jogo de domingo, né? O Vasco jogou em casa, diante do Bangu, e foi um jogo, vamos dizer, fácil, né? Não foi um jogo difícil, digamos assim, né? O Vasco manteve um amplo domínio de posse de bola, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Apesar que no primeiro tempo o Vasco jogou muito mais do que no segundo tempo, né? E no segundo tempo o Vasco teve uma pequena queda de produção, mas nada que pudesse comprometer a partida dentro de casa diante do Bangu. Mas no primeiro tempo o Vasco teve um controle de bola, o Nenê, como sempre, fazendo o seu papel fundamental, que é conduzir esse meio campo, criar jogadas para o ataque. E nesse primeiro tempo aconteceu uma coisa que já até um bom tempo, questão de meses, não estava acontecendo, que era o Jorge Henrique jogar uma boa partida, galera. Pois é, o Jorge Henrique fez a sua melhor partida
esse ano com a camisa do Vasco. E não foi só pelo gol, né? Eu vou até falar aqui pelo gol que ele fez, que foi numa jogada de profundidade, né? O Júlio dos Santos deu um bom passe pro lateral Máximo já entrou em profundidade, tocou rasteiro e essa bola passou ali por todo mundo até encontrar o Jorge Henrique ali com oportunismo de carrinho ali, fez o primeiro gol do Vasco. E não foi apenas pelo gol, mas assim, pelo primeiro tempo que ele fez, né? Foi um primeiro tempo muito bacana, um jogador que se aproximou muito no ataque, esteve para pegar aquele rebote de cruzamento, em caso do zagueiro dar uma pichotada, errar em algum lance, ele estava ali se encontrando junto à área, principalmente com o Thales. Coisa que não se via nas outras partidas, né? O Jorge Henrique estava muito distante do ataque, né? Ele estava fazendo muita função tática, né? E não aquela parte de aproximação ao ataque, né? Ele estava mais pro meio do que pro ataque. E nesse jogo foi diferente. Nesse jogo, se o Jorginho continuar com essa mesma mentalidade de fazer que o Jorge Henrique se aproxime mais no ataque para poder ter um elemento surpresa, vai ser útil. Porque aconteceu contra o Bangu, vai ser muito útil aí, vai surpreender todo o sistema defensivo adversário. E o jogo foi muito bem, os laterais estiveram bem, apoiaram quando deu para apoiar e defenderam quando deu para defender. Os volantes, no caso o Marcelo Matos, segurança total, tranquilo, cabeça em pé, tocando para um lado, tocando para o outro, não comprometeu. Júlio dos Santos, por mais que a partida tenha sido fácil, não comprometeu, errou menos passe, né? Parece que contra o Bangu ele conseguiu produzir alguma coisa, mas não dá para se esperar muita coisa do Júlio dos Santos, né? O Júlio dos Santos pode jogar bem uma partida e 3 ou 4 jogos ele pode jogar muito mal. Eu já tinha falado do Nenê naquela hora, o Nenê super bem na partida, isso já é de praxe, né? Ele manter esse alto nível do futebol. O Andrezinho dispensa comentários também, tranquilidade, posse de bola, visão de jogo, nada que dizer do Andrezinho. O Andrezinho vem mantendo sempre a mesma regularidade. O goleiro Martin Silva foi quase um mero espectador, né? Não teve grandes defesas, né? Se manteve seguro. A zaga tranquilo, deu até em alguns certos momentos o Luan até subiu um pouquinho ao ataque, né? Deu alguma brecha pelo lado direito, já conseguiu dar mais algumas avançadas, mas o sistema defensivo estava tudo ok. O jogador que menos jogou bem foi o Thales, né? Mas dá para se esperar da eterna promessa, né? Da eterna promessa se espera tudo, né? Mas eu vou explicar para vocês, assim como eu já tinha comentado lá no grupo da Panorama CRVG do WhatsApp, né? Eu converso com algumas pessoas lá e eu falei aquela questão do centroavante, né? O centroavante precisa ser participativo, independente se é jogador de área ou não. Ele tem que ser participativo, ele tem que sair um pouco da área, ele não pode ficar preso entre os dois zagueiros, porque ele é facilmente anulado, né? Por isso que aconteceu contra o Bangu. Um time fraco, teoricamente posso dizer para vocês, time fraco, e mesmo assim o Thales não conseguiu se apresentar para o jogo, né? Ele ficou muito ali mais paradão. E o centroavante ele tem que se movimentar, ele tem que tabelar, ele tem que lançar, tem que tocar, ele tem que ser multiuso. Não é só apenas um cara ali trombador dentro da área, porque senão não vai receber bola. E outra coisa importante, eu estava falando todos esses atributos do centroavante, e o principal disso tudo tem que ter posicionamento. Se não tiver posicionamento, vai ser difícil o jogador fazer gol. Nas outras partidas o cara até jogou bem, né? Até que se posicionou legal. Para essa partida contra o Bangu, que era um jogo mais fácil, ele não conseguiu fazer essas atribuições, tá? Mas aí é uma crítica que eu faço aqui com o Thales, é uma crítica que pode ser construtiva para ele. Então, Jorginho ainda tem que continuar orientando esse jogador, porque ele ainda pode até render alguma coisa. Não dá para se esperar muita coisa do Thales, mas pode render alguma coisa, pode até ajudar aí, eu acho, até mesmo, principalmente na Série B, né? No segundo tempo, isso eu já falei do primeiro tempo, né? O primeiro tempo, tranquilo, o Vasco manteve o controle total do posse de bola, mas no segundo tempo o Vasco deu uma queda, o Bangu até expressou uma certa reaçãozinha, mas não conseguiu. O Vasco depois voltou ao normal, teve toda a sua marcação, foi à frente com qualidade, perdeu caminhões de gols,
no segundo tempo, centenas de gols, para depois conseguir fazer logo o segundo. O segundo veio num escanteio batido pelo... Foi um escanteio não, não, foi uma falta, né? Eu tava pensando aqui, mas era escanteio, não, acho que foi uma falta. O Andrezinho bateu. Foi quase que uma jogada meio que sai, né? O Andrezinho cobrou a falta, a bola chegou até o Rodrigo, o zagueiro Rodrigo, que estava lá na área, ele escorou de cabeça e meio que sem querer o Luan fez, né? A bola só bateu nele e entrou pro gol, né? Ele não teve muito trabalho para fazer esse gol, mas aí praticamente o Rodrigo deu de presente pro Luan fazer o gol, e aí foi 2-0 que sacramentou a vitória do Vasco na partida. Então, tá aí, galera, foi uma partida muito tranquila, o Vasco pouco errou, mas tem que ser preciso na questão das finalizações. Volta a dizer que o Vasco precisa arriscar mais chutes de fora da área para poder alternar as jogadas de dentro de campo, tá? Tá muita jogada manjada, né? Negócio de linha de fundo, de tentar alguma jogada, cavar forte dentro da área. Tem que mudar um pouquinho isso, tá? Isso já tá ficando manjado, os adversários já estão começando a já pegar o jeitinho de como o Vasco trabalha dentro de campo, e tem que alternar um pouquinho isso. O raro chute que eu vi, se não me engano, no jogo desse domingo, caso contra o Bangu, foi o chute do Nenê, que foi para dar mais fraco, né? Mas é muito pouco. O Vasco é um dos times que menos chuta a gol de fora da área, e tem que ter essa alternativa. Se não tiver essa alternativa, aí fica muito difícil. Belezinha? Bom, vou anunciar aqui no programa os vencedores do Bolão da Panorama CRVG no grupo do WhatsApp, galera. E os vencedores são Luiz Carlos, Hugo Silva, José Carlos, Julian, Felipe Damas, que não é valete, nem espada, nem ouro, é Felipe Damas. Marcos Paulo, Felipe Barbosa, Marcelo e Jefferson. Tá aí. Parabéns pra rapaziada que acertou o Bolão da Panorama CRVG no grupo do WhatsApp. E é isso aí, galera. Vocês são feras pra caramba. Bom, o Vasco segue líder, né, do grupo C da segunda fase do Campeonato Carioca com 3 pontos ao lado de Boa Vista e Flamengo. E o próximo jogo do Vasco será fora de casa, mas fora de casa mesmo, fora do Rio de Janeiro, contra o Boa Vista no Espírito Santo, galera. É meio que confuso, né? A gente vai jogar contra o Boa Vista fora de casa, mas fora de casa mesmo, fora do estado, no Espírito Santo, no sábado às 16 horas no horário de Brasília. E tem mais, galera, vou comentar aqui um detalhe pra lá que curioso, né? Principalmente para o torcedor vascaíno capixaba. Bom, além de já ser curioso o Vasco jogar contra o Boa Vista, até porque o Boa Vista é o mandante do jogo. Logicamente, a gente pensaria que o Boa Vista iria mandar o jogo para Macaé, o estádio de Macaé, qual outro estádio tem? Tem o do Raulinho de Oliveira, do Bangu, do América, mas mandou para lá. Olha a logística disso. Sair daqui para jogar o Campeonato Carioca, a segunda rodada no Espírito Santo. A gente não sabe qual é o interesse que está por trás disso, né? Mas enfim, e o pior disso tudo, galera, é que eu tô sabendo aqui, nessas notícias, com relação a esse jogo, que o ingresso inteira, o torcedor capixaba que vai ter a oportunidade de ver durante esse ano o Vasco de perto, no estádio mais próximo de sua casa, sabe quanto está o ingresso, galera, para esse jogo? R$100. R$100 para ver Boa Vista e Vasco, que é a segunda rodada da segunda fase do Campeonato Carioca. Não é uma Libertadores, não é uma Copa do Brasil, não é nenhuma final de Campeonato Brasileiro, não é uma final de Libertadores, não é uma final de Copa do Brasil. É apenas uma segunda rodada da segunda fase do Campeonato Carioca, que está sendo que vai ser transmitido, um jogo que vai ser no Espírito Santo. Eu gostaria de entender qual é essa da diretoria. Uns falam que é porque é R$100, porque vai ser gasto com hospedagem, mais viagem. Gente, isso não tem necessidade. Porque se vai ter essa logística e vai ter muito esse gasto, para que transferir esse jogo para lá?
que podem marcar um jogo pra cá no Rio de Janeiro, já que vai jogar contra o Boa Vista e o Boa Vista é mandante do jogo. Que absurdo, gente, que absurdo. A gente vê cada coisa que não dá pra entender. A gente não quer criticar a diretoria, mas a gente às vezes não vê o menor sentido pra gente não criticar a diretoria com relação a isso. R$100 pra ver Boa Vista e Vasco da Gama, aí é complicado, meu amigo, é complicado. E se a pessoa pagar a média, vai pagar R$50. R$50 para um país que está em crise, com muita gente desempregada por aí, para pagar R$50, meu amigo. Aí fica difícil, né? Fica muito difícil a gente poder tentar encher os estádios aí com torcedores, poder apoiar aí o time de coração. Fica muito difícil. A diretoria tem momentos que até ela faz bola dentro, mas tem horas que ela faz bola fora, né? E essa é bola fora. Então, eu acho que a diretoria deveria repensar um pouquinho sobre isso, tá? Não sei se já está definido isso, essa questão do valor. Dá tempo ainda de poder agilizar isso, mudar essa questão do valor, porque está muito caro. R$100 para Boa Vista e Vasco da Gama, num sábado às 16 horas, lá em Espírito Santo, é complicado. É muito complicado. Então acho que aí fica muito difícil, né? Bom, é isso aí, galera. O programa vai terminando por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez pela sua audiência aqui conosco. Se gostou do programa, deixe seu like aqui abaixo e compartilhe com seus amigos vascaínos. Se assistiu o programa no YouTube, também não deixe de dar seu like e se inscreva-se em nosso canal para dar aquela moralzinha, né, para o nosso crescimento do trabalho da Panorama CRVG. Belezinha, galerinha? Próxima semana estarei de volta com mais um programa do blog do Bruno Souza. Então, se liga aí, hein, galera? Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!